Olá, este é mais um episódio da playlist Ciência Espiritual e hoje eu vou apresentar para vocês um guia da hierolinguística, que é o estudo da linguagem sagrada. Vamos conferir? Hierolinguística, que troço é esse, pessoal? Pois é uma proposta que eu fiz há muitos anos atrás, já no meu livro Santo e Profano, Estudo Etimológico das Línguas Sagradas, inclusive do qual já foi feito um vídeo aqui também, em outros livros meus, sobre a ideia de uma ciência que estudasse as línguas sagradas, que estão muito conectadas à religião e à espiritualidade dos antigos. Pois em 2018, mais especificamente em 19 de junho de 2018, eu fiz uma palestra chamada Hierolinguística, símbolos e inscrições rupestres e escritas antigas do mundo e de Florianópolis. Fiz aqui em Florianópolis durante o seminário da Semana de Arqueoastronomia, que foi um evento promovido pelo IMA, que é o Instituto Multidisciplinar de Meio Ambiente e de Arqueoastronomia aqui de Florianópolis. Eu vou apresentar nesse vídeo essa palestra, boa parte dela, e no final eu vou contar para vocês como é que está essa pesquisa, já que a palestra foi feita em 2018 e algumas coisas até lá, né, foram modificadas, algumas coisas foram pesquisadas, então vocês vão com certeza querer saber como anda a pesquisa de lá para cá. Vamos conferir primeiro a palestra, então? A hierolinguística é uma proposta que eu fiz num livro chamado Projeto Aurora, que eu escrevi na década de 90 ainda, mas só foi publicado em 2003, através da FEEU, que é uma fundação de Porto Alegre. E a ideia é que seja um estudo das línguas e linguagens sagradas e a sua interpretação. Então eu vou falar um pouquinho sobre o que está nesse livro e num outro chamado Santo e Profano, Estudo Etimológico das Línguas Sagradas, e algumas outras coisas em decifração de escrita antiga, que são dois trabalhos que eu tenho, um na França e outro na Bósnia. E daí colocar para vocês até o fim da palestra que depois de trabalhar com decifração de escritas europeias, eu resolvi encampar a ideia de finalmente propor uma interpretação científica para as inscrições de Santa Catarina. Esse trabalho de hierolinguística que foi feito nesse livro Projeto Aurora, de 2003, é de uma pesquisa mais antiga, da década de 90, que é o que me levou a analisar as chamadas inscrições de Glosel, que foram encontradas na França no início do século XX. As inscrições de Glosel foram encontradas em 1927 por um adolescente,
Mas o material que ele encontrou só foi certificado pela arqueologia na década de 1970. Veja só quanto tempo demorou para se conseguir um reconhecimento. Então eu fiz uma análise das 40 tabuletas de Glosella e mais alguns materiais, fiz um processo de decifração, enviei para a França, e depois encontrei alguns sinais parecidos com este na cidade de Visoko, na Bósnia, que seriam, digamos, a versão embrionária dos sinais, né, dessas inscrições de Glosella. E consegui também que aquele grupo de arqueólogos me permitisse analisar o material e propor uma decifração preliminar do chamado Proto-Visoko, que seria, então, de alguma forma, aparentado a este glosélico. E um dia eu cheguei a pensar que todo esse trabalho relacionado a inscrições rupestres no Brasil ainda era muito, muito embrionário. O material existe, já está bastante referendado, bastante publicado, mas não existe nenhuma ideia de interpretação disso, se a gente for observar. O único trabalho mais científico que nós temos aqui em Santa Catarina sobre as inscrições da ilha, né, que é uma pessoa que até o próprio Adnir me referendou, que é da Fabiana Comerlato, já ela diz no início do trabalho dela que não tem a pretensão de fazer uma interpretação das inscrições. O que ela apresenta é outra coisa, então não chega a ser esta a proposta. E ainda se fica nessa dúvida, né? Então, o que é hierolinguística? Num livro meu, então, que é o Santo e Profano, de 2006, eu coloquei ali. Vem de hieros, que é santo ou sagrado em grego, e linguística, o estudo da língua em si mesma e por si mesma. O estudo das línguas sagradas ou do caráter sagrado, religioso e sacerdotal das línguas mortas ou não. Mas aí o que seria uma língua sagrada? Essa é uma dúvida que a gente fica pensando, né? E aí é importante fazer essa diferenciação que ali está também. Uma convenção de natureza místico-religiosa, portanto social, originada natural ou artificialmente, é utilizada por um corpo religioso sacerdotal em seus ofícios, mitos e ensinamentos. Convenção essa composta de unidades de significado de natureza universal, baseadas na ideia de que há uma relação intrínseca entre o som produzido pelo aparelho fonatório humano e os mais secretos princípios do cosmos. Bastante coisa tem no livro que fala sobre isso, desenvolvendo esse trabalho. Na verdade, o mais importante é que para a gente diferenciar uma língua comum falada, como o português, por exemplo, de uma língua sagrada, é bom a gente entender que a língua sagrada, ainda que use as mesmas palavras de uma língua comum, ela pode ali estar se referindo a conceitos muito mais profundos. Vamos pegar, por exemplo, o sânscrito. O sânscrito clássico, aquele em que estão escritos o Bhagavad Gita, Mahabharata, Ramayana, que tem alguma influência dos Vedas que estão escritos de uma forma bem mais antiga, ele é uma língua que foi mais ou menos manipulada pelos sacerdotes da época para aqueles objetivos que eles tinham. Ela não era uma língua falada, o que se falava eram outras formas, que são chamadas línguas prácritas. Esta é uma língua literária, assim como o latim medieval, o latim eclesiástico da Idade Média, que ainda se usa nos documentos oficiais do Vaticano, mas a língua que se fala lá é o italiano. Então é a mesma situação. Então, para a gente identificar aspectos sagrados de línguas e linguagens, é necessário a gente entender o contexto histórico, cultural em que isso está envolvido. Então, é isso que eu coloco nesse material, nesse livro. E aí, o livro continua colocando o seguinte: quando dizemos que essa convenção, a que chamamos língua sagrada, é composta de unidades de significado de natureza universal, estamos nos referindo a uma suposta capacidade atributiva associativa da mente humana, que vê nos mesmos objetos, muitas vezes devido às próprias características óbvias desses objetos, quase sempre as mesmas relações de significado, o que pode ser comprovado pelo estudo da etimologia de diversas línguas antigas. Por exemplo, no caso, que aliás é uma das técnicas que eu estou usando para começar a interpretar os símbolos aqui de Florianópolis, baseados em trabalhos internacionais de outras inscrições rupestres de outras pessoas pelo mundo, praticamente todos os lugares onde há inscrições rupestres, há a representação do Sol. Isso é uma coisa bem óbvia. Também há a representação da Lua, das estrelas, de pegadas de aves, de peixes, principalmente quando é importante para aquela cultura.
de constelações e assim por diante. Por que que em todas as inscrições rupestres do mundo, vocês vão ver figuras adiante sobre isso, isso é tão comum? Porque é, digamos, o ambiente do ser humano. Não só do passado, como ainda hoje. Né? A gente sabe que línguas antigas ideográficas, né, ou hieroglíficas, mesmo que os seus sinais hoje estejam muito diferentes de como eram originalmente, eles tinham como base sistemas pictóricos, que eu vou falar mais ali, que era o animal representado como ele era, o sol, a lua e assim por diante, começando por um processo bem simples. Depois foi se complexificando à medida que a humanidade foi se desenvolvendo, até chegar no que nós temos hoje, como o chinês, por exemplo, e tantas outras línguas dessa natureza, né? Bom, porém, quando dizemos que essas unidades de significado parecem baseadas na ideia de que há uma relação intrínseca entre o som produzido pelo aparelho fonatório humano e os mais secretos princípios do cosmos, estamos nos referindo a questões que entram para o terreno da física, da acústica, mas cuja problemática não escapou à visão dos antigos, como os sábios hindus que tentaram explicar isso à luz da sua teoria da alma da palavra, chamada Spota, que eu resolvi colocar mais um pedacinho ali, que está num outro livro meu, mais recente, de 2011, chamado A Alma da Palavra, que é uma teoria pouco conhecida no Brasil. Quando eu fui procurar material para esse livro, eu tive que traduzir dezenas e dezenas de páginas do inglês, porque não havia material em português. Apesar do assunto ser muito interessante, essa teoria, né? A palavra spota, rebentando, abrindo, é um termo técnico sânscrito utilizado pelos gramáticos tradicionais para designar o interno e imperceptível elemento de sons e palavras e o veículo da ideia que explode ou pisca na mente quando um som é proferido. Essa é a definição do Monier Williams. O conceito foi introduzido por Bhartrhari por volta do século VI d.C., e a noção de flash, insight ou revelação, que é central para o conceito de Spota, tem levado a um intenso debate erudito na filosofia da linguagem indiana, mesmo porque a palavra elemento tem o sentido de essência, alma. Então essa era a visão que os indianos a partir dali têm, e apesar do Bhartrhari ter escrito isso no século VI, a teoria que ele apresenta na obra dele é bem mais antiga. De que então a palavra ela tem uma origem mística na mente humana. É um conceito difícil de entender para quem não está acostumado, mas digamos assim, vamos pegar, não agora, em que a gente cria palavras o tempo todo, né, misturando do inglês ou de outras línguas, mas vamos pegar num tempo muito antigo ainda, como que as palavras que nós temos e os conceitos que nós temos se formaram na mente humana. Isso é uma tentativa de explicação de como isso aconteceu. O que influenciou a formação das palavras? Obviamente o meio ambiente em que se estava, entre outras coisas, né, que é um dos objetivos que a gente tem. Então, para que a gente possa entender como essas palavras se formaram, quando a gente vai, por exemplo, andando aqui pela ilha, observando as inscrições, muitos de vocês já viram, né, as inscrições que tem aqui na ilha, apesar de elas estarem muito apagadas já, né, isso prejudica muito uma interpretação, porque a gente não consegue ter uma noção exata de como era o símbolo. É uma coisa bastante triste, porque não se está dando a devida importância a eles para que sejam preservados. O único lugar que tem uma suposta preservação, e nem é da melhor forma, é aquela famosa figura do costão do santinho, que nem é o que há de mais interessante na ilha. Não é? Tem vários outros, ali mesmo, só que do outro lado do santinho, já indo para o Morro dos Ingleses, tem aquele painel famoso ali, onde estava a Pedra do Santinho, inclusive, né? E que, é aquele lá, né, que está no fundo, e que no final da história ninguém dá importância, está ali. Esses dias eu vi que alguém riscou o paredão, alguém aqui também viu, né, que riscaram o paredão. Quer dizer, é um absurdo uma coisa dessas. Né? E, segundo, acho que se não me engano foi o Keller Lucas que disse que 80% das inscrições rupestres da região já foram ou apagadas ou destruídas, se perderam. 80%. É muito, gente. E tem uma conotação religiosa isso, né? O próprio santinho, o Padre Hor. Né? Pois é, o Padre Hor por alguns é acusado até de ter sido o que roubou o santinho, né? Não sei se é verdade, mas a lenda diz isso, né? Será que está no Vaticano, gente? Pensando nisso, já não duvido, hein? Eu não duvido. Agora vamos lá. Não duvido que esteja no Vaticano.
aqui nós temos um ponto interessante que é sobre metacognição, que diz o seguinte: de fato, considerando-se a teoria do Spota que eu falava antes, a única diferença que podemos conceber entre uma palavra comum e um mantra, por exemplo, mantra vocês já ouviram falar, né? É a energia mental intensa dispensada no caso do último. Uma energia mental, inclusive, pela repetição de um mantra, né? Eu falo de mantra no sentido universal, não só indiano, né? Os cantos indígenas também servem da mesma forma. Essa energia granjeada durante a recitação contínua num estado mental meditativo durante dias, meses e até anos a fio, certamente produz resultados psíquicos de cognição muito superiores aos requeridos para a comunicação ordinária. Podemos chamar essa compreensão de estado metacognitivo, que aconteceria também nos cantos indígenas, xamânicos, em todos os tipos de mantras, nas recitações da cabala e assim por diante. Nós temos no mundo várias culturas espirituais que envolvem esse tipo de mantra ou repetição. E o efeito que isso teria na mente, considerando essa teoria de metacognição, seria muito profundo. Agora, vocês imaginam isso sendo feito desde o passado mais antigo, como foi gerando coisas novas, conceitos novos, estados até psíquicos específicos, né? Essa é a ideia. Encontramos exemplos, então, disso, né? Na contemplação das palavras hebraicas da Torá, por exemplo, pelos cabalistas, que sacam sentidos ocultos a partir dos versículos bíblicos, nas operações mágicas dos antigos gnósticos e dos ocultistas, que são os magistas teúrgicos, e que usaram palavras e códigos que transmitem um comando energético, devendo ser potencializados pelo pensamento do operador. Bom, aí temos que falar, para poder interpretar de repente essas inscrições todas, né? Sobre o que é um símbolo. O que é um símbolo? O que são símbolos? Ali diz, tecnicamente, a palavra vem do grego, né? Símbolo, que quer dizer um tipo de signo em que o significado, que é a realidade concreta, representa algo abstrato, religiões, nações, quantidades de tempo ou matéria, etc. Por força de convenção, semelhança ou contiguidade semântica, ou seja, a cruz representa o cristianismo porque ela é uma parte do todo que é a imagem do Cristo morto. Então a cruz é um resumo de tudo isso. Então a pessoa vê a cruz em qualquer lugar do mundo, vai identificar um símbolo cristão. Tem alguma coisa cristã ali. O crescente, o islâmico. Aquela roda de 8 lados, que na realidade é um timão, o budismo, e assim por diante. Né? Então o símbolo ele é um elemento essencial no processo de comunicação. Ele se encontra difundido pelo cotidiano e pelas mais variadas vertentes do saber humano. Embora existam símbolos que sejam reconhecidos internacionalmente, outros só são compreendidos dentro de um determinado grupo ou contexto, seja o religioso, cultural, podendo ser também um objeto que substitui, representa ou sugere algo. Isso complica um pouco as interpretações. Porque se cada grupo tem uma visão específica do símbolo que está usando, como acontece inclusive nas línguas, e uma das causas das origens das línguas, para que a gente possa estudar, por exemplo, as inscrições aqui da ilha, a gente tem que entender o contexto em que esses supostos autores viveram. Só que quando a gente encontra, por exemplo, aqui na ilha, na parte turística dela, o material que está ali com informações sobre cada trilha, vocês devem conhecer, a informação mais comum que tem é que essas inscrições foram feitas pelos sambaquianos. É isso que está escrito, Vocês já leram isso ali. E o que isso melhora na nossa ignorância sobre o tema? Muito bem. Nós não sabemos quem fez aquilo, então nós inventamos um termo para isso que nós não sabemos, só para dizer que não são os guaranis que fizeram, e fica tudo bem. Foram os sambaquianos, como se isso fosse incrivelmente conhecido, a gente pudesse ter um na nossa frente aqui. Essa é a forma que às vezes a ciência encontra para, digamos assim, desviar o assunto. Porque não tem meios para chegar a uma resposta. Isso chega a ser me desculpe, se alguém esteve envolvido com a criação desse material, mas para mim se chama desonestidade intelectual isso. A representação específica para cada símbolo pode surgir como resultado de um processo natural, ou pode ser convencionada de modo que o receptor, uma pessoa ou grupo específico de pessoas, consiga fazer a interpretação do seu significado implícito e atribuir-lhe determinada conotação. Pode também estar mais ou menos relacionada fisicamente com o objeto ou ideia que representa, podendo não só ter uma representação gráfica ou tridimensional, como também sonora ou mesmo gestual.
Ali tem alguns exemplos que eu coloquei na figura que aparecem em pinturas rupestres de toda a Europa, mas também de todo o mundo. Tem coisas que aparecem aqui que é fácil identificar, né? Quem conhece aqui com certeza percebe. Tá? E do lado ali, um pouquinho mais apagado, estão alguns símbolos religiosos, que vocês conseguem ver ali, né? Cristianismo, judaísmo, hinduísmo, budismo. Aí aqui é interessante que essa pergunta ela é feita por muitos pesquisadores no mundo, tanto que eu nem citei nenhum, porque são vários que têm essa ideia. A universalidade dos símbolos é real? A ideia de uma universalidade dos símbolos vem de várias fontes, já desde o século XIX. Eu vou citar 2 exemplos. Um que quase todo mundo conhece, mas que é menos técnico, que é a Helena Blavatsky. Quem já ouviu falar em Helena Petrovna Blavatsky, autora de A Doutrina Secreta? Eu digo que é menos técnica porque ela não era nenhuma cientista e nenhuma linguista, mas algumas das coisas que ela propõe são bem interessantes. Outro é o Conde Goblet d'Alviela, que era um conde belga que no final do século XIX publicou um livro chamado A Migração dos Símbolos. Não sei se alguém já ouviu falar, ele foi publicado aqui no Brasil já, pela editora Pensamento, se eu não me engano, em que ele analisa vários símbolos que são encontrados em praticamente todo o planeta. A cruz, por exemplo, a suástica, o círculo e assim por diante, né? Vários símbolos ele analisa. Então, eles dois exemplos de autores que propõem uma certa universalidade dos símbolos. Mas aí tem a questão. Uma universalidade é mais aparente nos símbolos geométricos do que nos figurativos da arte pré-histórica. Símbolos e signos geométricos são encontrados em quase todos os sítios paleolíticos superiores com inscrições rupestres na Europa Ocidental, por exemplo. De fato, eles são encontrados em todo o mundo, mas seus significados permanecem obscuros, mesmo na Europa. Então, a gente que acha que está numa má situação em relação à interpretação dos símbolos das inscrições rupestres aqui na ilha, não está em situação muito diferente do resto do mundo. Não sei se isso é uma boa ou uma péssima notícia, mas... Bom, de qualquer forma, de fato, eles são encontrados em todo o mundo, né? Alguns símbolos podem ter sido estilizados a partir de imagens mundanas da vida cotidiana, como ferramentas, armas, habitação. E outros podem ter sido formas verdadeiramente abstratas, como representações simbólicas de conceitos e ideias importantes. Ou ainda as manifestações de alucinações visuais e de experiências xamânicas e transcendentes no mundo, que é o que eu falava então. A prática de um mantra ou de um ritual junto à fogueira, as danças, geram certos estados de consciência, que a gente chamava de estados alterados, hoje se chama mais estados ampliados de consciência, em que se tem muitas experiências bastante subjetivas. E provavelmente do compartilhamento dessas experiências entre essas pessoas e que alguns conceitos nasceram, bem subjetivos mesmo. Isso faz todo sentido. Ainda não sabemos os significados precisos desses símbolos, né? Mas talvez haja uma forma de explicar a sua universalidade ao longo do tempo e da geografia. Formas geométricas vistas na arte rupestre pré-histórica emergem das características anatômicas e neurofisiológicas do córtex visual do cérebro humano. Isso não há dúvida do ponto de vista neurocientífico. Então, as pesquisas da neurociência em conjunto com a psicolinguística podem lançar alguma luz sobre como os antigos transformaram seus pensamentos em símbolos, depois em escrita embrionária e finalmente em escrita, que nós vamos falar daqui a pouquinho. Se isso for possível, poderemos descobrir se esses símbolos são universais e se emergem de algum aspecto da estrutura ou função da mente humana, que não mudou fundamentalmente durante todo o tempo e a dispersão das culturas pelo mundo. Então, ao olhar para a origem neurológica dos símbolos, não podemos desconsiderar que esses significados irão variar de cultura para cultura. Isso não há dúvida nenhuma, né? Então, por mais que a gente pense numa universalidade dos símbolos, isso tem que ser visto, pelo que dá a entender o texto ali, com certo cuidado. Senão vai parecer que o ser humano pensa igual em todos os lugares do mundo. Se fosse assim, nós não teríamos tantas línguas diferentes, e que não são só línguas diferentes, não são intercambiáveis, e uma tradução não é o que vocês pensam que é. Entre o chinês e o português, é muito diferente do que a gente imagina que é uma tradução entre português e espanhol. O que nós temos é uma interpretação da outra língua na nossa língua, e vice-versa. Então são sistemas de pensamento, são visões de mundo completamente diferentes. Ou do hebraico para o português, do árabe para o inglês, não importa. Então não são iguais. O que eu posso dizer, o que eu posso aceitar assim, sem nenhuma dificuldade, é uma universalidade relativa. Mas não absoluta. Não gosto de absolutismos.
Bom, aqui vocês conhecem isso aqui, né? Aquilo ali, está tudo no santinho, na verdade, né? Aquela que está no chão e o paredão que eu falava antes, né? Que inclusive foi riscado, né? É isso que nós vamos falar agora. Essa proteção solar é adequada? Pois é. Não ajuda nada, né? Não, não ajuda em nada. Eles fizeram só para as pessoas não chegarem perto, mas fora isso não tem maiores... Porque vocês observarem, né? O Adnir pode observar bem o quanto elas descascam, né? Aquela rocha em que a maior parte das inscrições está, se vocês forem observar, quem já viu, elas descascam, oxidam e descascam, é uma camada fina. Ela é suficiente para descaracterizar a inscrição. E às vezes ela é muito fácil de se tirar, se tiver alguém ali com uma faquinha, consegue prejudicar, infelizmente, aquele material. E nem só isso, a própria ação do tempo fez a maior parte disso, infelizmente, né? Bom, arte rupestre, então, para quem ainda não sabe, é a denominação que se dá aos desenhos e inscrições realizados pelos homens da pré-história. De um modo geral, essas gravuras estão localizadas em paredes, tetos, outras superfícies rochosas também, né, em cavernas. Alguns desses desenhos datam de mais de 10 mil anos, e a datação dos materiais é sempre muito controversa. No caso da caverna de Chauvet, na França, que foi descoberta em 1994, as inscrições que tem lá dentro e os desenhos são de 30 mil anos. Fez recuar em 20 mil anos a datação de inscrições rupestres do mundo. Isso 94 para cá, pouco mais de 20 anos. Incrível, né? As mais famosas, então, são as da França, as da caverna de Lascaux, de New, da Espanha, a caverna de Altamira, na Argélia, o Plateau de Ager, na Argentina, a caverna de las Manos, e no Brasil, a Pedra do Ingá, na Paraíba, e a Serra da Capivara, que é considerada até aqui a mais importante no Brasil, né? Aqui em Santa Catarina, então temos as inscrições em todo o litoral, e que agora que se começa a pesquisar. As inscrições rupestres são gravações realizadas pelos homens pré-históricos para registrar os principais acontecimentos de seus grupos. Algumas das gravuras somente sobreviveram ao tempo porque foram gravadas dentro de cavernas e assim não sofreram com os desgastes naturais da ação do tempo e do clima. Já em Florianópolis é visível o efeito da ação do tempo sobre as inscrições ao ar livre, que eu acabei de falar. E é bastante sério, sim. Daí, sobre arte rupestre no Brasil, então... o que se encontra aqui no Brasil, então elas são, segundo se diz, né, até aqui os historiadores, né, até aqui outras pesquisas mostrem algo diferente, entre 3 mil e 10 mil anos atrás é que é datado esse material. Ao longo desse tempo, muitas dessas gravuras já foram destruídas e algumas continuam ameaçadas, como as de Florianópolis, que então, segundo Keller Lucas, até 80% desapareceram. No Nordeste, Rio Grande do Norte e Paraíba, é onde se encontra a maior concentração de arte rupestre do mundo. O que facilitou isso? O clima seco, a vegetação impenetrável, a dificuldade de ocupação de algumas áreas, isso contribuiu. No Piauí, que é na Serra da Capivara, é onde se encontram as figuras mais antigas do Brasil até aqui. Os temas retratados nas gravuras, então, aqui do Brasil, geralmente são ligados ao cotidiano, como caça, fertilidade, objetos domésticos ou de trabalho. Acredita-se que muitas cenas tinham um caráter mágico religioso, como uma preparação para a caça, a pesca e os ritos de passagem. Por que diz acredita-se? Porque como nós não conhecemos mais o ritual, nós não sabemos como interpretar o símbolo relacionado ao ritual. Por exemplo, uma das coisas que se percebeu na interpretação que se tem feito da caverna de Chauvet, desde 94 para cá, é que realmente eles perceberam que lá existia um elemento mágico religioso, mas que é muito difícil determinar como era feito, mesmo com as representações. E que aquela caverna foi habitada por muito tempo, ela foi usada assim, por muitos grupos diferentes. Tanto que eles perceberam que os sinais têm diferença de estilo de 5 mil anos. Então imagina, a caverna foi ocupada por um grupo que fez um tipo de inscrição, com um tipo de ritual. 5 mil anos depois tem outro grupo que pinta por cima, aproveita partes do que os antigos deixaram e refaz tudo. E na hora de separar isso fica uma coisa complicada, né, gente? Então aqui no Brasil existem 3 estilos predominantes de arte rupestre. Vê se vocês identificam o que tem a ver com Florianópolis aqui. Os traços geométricos pertencem à tradição agreste, ou seja, em que principalmente são traços geométricos. As figuras humanas são marcas da tradição nordeste. Já as gravuras na pedra formam a tradição chamada Itacoatiara, que são as pedras pintadas. Bom, em Santa Catarina o mais comum são as inscrições em pedra. Se já foram pintadas, o que vocês acham?
Elas já foram pintadas? É possível que sim. É possível que sim, mas com a ação do tempo desapareceu. Na época, provavelmente, eles destacaram com algum tipo de pintura. Muito provável. Mas como não estão em cavernas, não se mantiveram, né? Elas desapareceram. Isso faria muita diferença. Agora, arte rupestre infernal. Alguém sabe onde é essa aqui? Vamos ver. Essa pedra ali, o Adnir não vale. Sabe, né? Isso é na Ilha das Aranhas. Lembra o mesmo modelo aquele, né? Que a gente já está acostumado. E aquilo que está lá em cima, o que que é? A primeira figura... Esse é o Santinho, que a gente só tem o desenho, não tem o original mais, infelizmente, né? Bom, aqui tem... Aquele é o paredão, isso aqui é foto da época do Hor ainda, né? Do Padre Hor, porque tem o realce ali, né? Deve ser com giz. Né? E aquela figura lá em cima, que é aquela figura humana, lá no topo, ela já está bastante prejudicada, né? Quando a gente vai ver lá, fica difícil enxergar, né? Vocês já viram quem foi lá? É bem difícil. Ali, bem complexo. Aqui, a Lady Patrícia do Nascimento, conheci essa? Não? É uma pesquisadora que analisou as formas predominantes nas pinturas rupestres do litoral catarinense. Então tem os traços paralelos, os horizontais, os retos, os ondulados, os traços, né, em zigue-zague, a série de quadriláteros, que parece que é uma malha, como se fosse uma rede, as formas humanas, as séries de pontos, né, simétricos, os círculos concêntricos e com divisões. Isso aqui aparece, aquilo ali aparece aqui, lá em cima. Lá em cima dá para enxergar, né? E as séries de triângulos e de losangos com círculos. Então, é o mais comum, segundo ela, de se encontrar no litoral catarinense. E quando eu me lembro de todas as inscrições que eu já vi, se encaixam realmente nesse padrão aí. Aí tem algumas coisas históricas que é importante a gente lembrar aqui. André Pruno, em 92, aponta que a tradição litorânea catarinense de petróglifos não pode ser comparada com nenhum outro conjunto rupestre conhecido atualmente. Trata-se certamente de uma tradição local. Portanto, é possível provar, pela análise das inscrições, as suas características próprias quando comparadas com outras do mundo. É uma questão de estatística para provar isso. E eu gosto de usar muito estatística para isso. Segundo Aguiar, 2002, a ilha de Santa Catarina foi ocupada por 3 culturas distintas em diferentes períodos. Qualquer uma dessas culturas, ou até mesmo as 3, poderia ter gravado aquelas mensagens. Quais são esses 3 grupos? Caçadores e coletores, itararés e guaranis. Os tais sambaquianos, né, que foi um termo, então, assim, como é que é? O coringa, né? Seria da época dos caçadores-coletores, provavelmente. Alguma coisa ali entre eles e os itararés, sei lá. Mas isso não resolve muito, não nos ajuda muito. E o Keller Lucas, que é alguém conhecido de alguns aqui, 96, ele defende o princípio da universalidade para o simbolismo geográfico visto nas inscrições rupestres de Santa Catarina, que sobre o qual eu falei agora há pouco, né? A universalidade. Ele é um dos que defende isso. Então ele argumenta que existem 3 símbolos básicos dos quais derivam os demais, segundo ele. Os círculos, que seriam representações celestes e das forças primordiais. Os quadrados, que seriam a materialização das energias e criação da vida. E os triângulos, que seria a ligação dos 2 símbolos anteriores. Hipóteses de escrita embrionária. Isso aqui é só da escrita embrionária. Isso aqui é só um exemplo para vocês terem uma ideia. Agora vamos falar algumas coisas. O que nós temos aqui? Inscrições em megálitos irlandeses. Temos alguma semelhança com o que tem aqui na ilha? Se vocês observarem, principalmente a parte do meio, é bem comum. Tem muita coisa que a gente encontra aqui. Né? Inscrições em megálitos. É bastante comum. Tem aquelas que não estão em megálitos, mas existem em megálitos também, pelo mundo todo. Aí tem um norte-americano chamado Lavin Martineau, que foi criado por índios navarro em Nevada, nos Estados Unidos, que acabou criando uma teoria, pelo menos pelas inscrições e a língua deles, a escrita deles, os símbolos que eles têm já há muito tempo, de que muitos símbolos destes são compostos. Por exemplo, vejam lá no primeiro lá que tem o círculo com a cruz, ele separa, e ele vai separando. Ó.
E para ele, isto é que geraria o significado de um símbolo. Quem tentar pesquisar na internet talvez encontre tudo em inglês, não existe nada em português no material dele, a teoria dele para interpretar esse sistema de símbolos dos navajos, que não é a língua deles, é um sistema de representação de símbolos, não é a mesma língua. Tá? Só para mostrar uma das teorias que existe. Isso quer dizer que não é a língua dele? Não é a língua é como é falada. A língua é falada, é fácil entender o que ela está dizendo. Mas eles têm um sistema de representação pictórica que são desenhos e que não estão relacionados à língua, eles são interpretados. É isso que ele faz a diferença, é isso que ele especificamente analisa aqui. Possivelmente não foram os navajos que fizeram. Provavelmente. Aqui, por exemplo, existe uma caverna chamada Magura, na Bulgária, que tem muito material também. E aqui existe um material que foi feito pelos pesquisadores de lá, que é uma comparação entre os símbolos que são encontrados em todo o mundo e os que são encontrados na caverna. Os símbolos que estão dentro dos quadrados verdes ali são os universais e os que estão fora são os encontrados na caverna. Aqui, por exemplo, se a gente quisesse pegar as inscrições de Florianópolis e incluir numa tabela parecida, nós poderíamos provar o percentual de relação que tem com os símbolos encontrados em todo mundo. Algo que, obviamente, pretendo fazer no máximo até o ano que vem. Porque aí precisa ter toda uma quantidade de material para isso. Aqui é um bom exemplo, já fizeram isso lá para começar uma interpretação desses materiais. Ou seja, gente, sem ter um corpus do material, e o pior é que ele vai desaparecendo a cada dia, né, com o material sendo destruído, fica difícil a gente criar uma teoria realmente plausível para que seja considerada séria. E até para que se consiga aí realmente um interesse governamental ou da academia para a preservação desse material. Então, na verdade, isso tem que ser um trabalho de muitas mãos, né, para que se consiga isso. Aqui, por exemplo, daí não dá para ver muito bem, mas é porque tem muito símbolo. Ali tem as estruturas dos petróglifos que são africanos, os australianos, os europeus e os da América do Norte, que lembram muito também os nossos aqui. Tem muitos, são os principais, né? Então, tem algumas características desses petróglifos que têm que ser analisados para chegar a alguma interpretação. Aqui, por exemplo, são os símbolos da cultura Vintia, também conhecida como cultura Turdas ou cultura Turdas Vintia, que é uma cultura arqueológica neolítica encontrada na Sérvia e partes da Romênia, especialmente na Transilvânia. Ela data de 5.700 a 4.500 a.C. Facilmente se vê sol, se vê lua, se vê o círculo com a cruz de novo, que inclusive se encontra aqui na ilha. Fácil de ver. Tem muitos símbolos aí que, se vocês analisarem, estão ali. Até suástica aparece lá em cima, né, para mostrar como esse símbolo é antigo, né? Apesar das pessoas que não têm conhecimento histórico dizerem que é um símbolo nazista, não, ele é o símbolo mais antigo do mundo, segundo o Conde Goblet da Alviela. E por isso foi usado. Não foi inventado por eles. Agora, o que me interessa a nível de interpretação é a hipótese de Geneviève von Petzinger, que é uma europeia, que fez o seguinte: ela é uma pesquisadora da Universidade de Victoria, na Colômbia Britânica, e tem uma hipótese muito interessante sobre os símbolos encontrados nas inscrições rupestres pela Europa, né? Mas serve para também a gente ter uma ideia de como seria no Brasil e em outros lugares do mundo. Então, segundo ela, é como se os homens pré-históricos conversassem entre si através dos símbolos gravados nas rochas e paredes de cavernas. Se isso for verdade, os homens podem ter aprendido a comunicação escrita 25.000 anos antes do que se imaginava. Ainda não como a escrita que nós temos hoje, mas já uma forma que era válida, digamos assim. Para von Petzinger, esses sinais ou símbolos raramente são mencionados na maioria dos estudos sobre arte rupestre antiga. Existem triângulos, quadrados, círculos completos, semicírculos, ângulos abertos, cruzes e grupos de pontos. Outros são mais complexos, desenhos de mão, que são famosos, com dedos distorcidos, que são conhecidos como mãos negativas, linhas paralelas, diagramas de símbolos semelhantes a ramos, conhecidos como peniformes, ou pequenos esboços de entidades semelhantes a cabanas chamadas de tectiformes. No total, um número recorrente de sinais específicos são usados repetidamente nos sítios europeus, segundo ela, e que também vale para o resto do mundo, segundo ela também. Bom, aí ela, trabalhando com uma colega, April Nowell, ela criou um banco de dados com todos os sinais encontrados em mais de 200 cavernas e outros abrigos na França e na Espanha. Isso que é importante se fazer. Pesquisa estatística, gente.
porque ela é inegável, o resultado é inegável e dá mais seriedade ao trabalho, se precisa disso. O objetivo era estudar onde e quando eles foram usados pela primeira vez, esses símbolos, e em quais combinações, e compará-los com marcas encontradas em outros artefatos antigos. Os resultados são surpreendentes, pois a base de dados mostra que muitos símbolos são frequentemente organizados em agrupamentos específicos, repetidos várias vezes em cavernas diferentes. Em outras palavras, elas mostraram que essas marcas não são meros rabiscos abstratos, mas parecem ser um código que foi pintado na rocha pelo povo Cro-Magnon, que viveu na Europa há 30 mil anos. Parece que alguma forma de linguagem escrita estava sendo tentada por nossos ancestrais da Idade da Pedra, uma ideia que, se substanciada, forçaria o reconhecimento do nascimento da escrita de cerca de 6 mil anos atrás, como produzida pelas primeiras sociedades agrárias, para uns incríveis 30 mil anos atrás. Von Petzinger e Nowell continuam cautelosas, no entanto. Ela diz a Nowell: isso não é escrito como o conhecemos ou a linguagem como o entendemos. No entanto, nessas cavernas estamos olhando para a padronização de símbolos, e se pudermos desvendar isso, podemos chegar ao seu significado. Isso pode ser feito na pesquisa da ilha aqui também, uma padronização de símbolos. O que elas chegaram? A esta lista aqui. O banco de dados da pesquisa de Von Petzinger chegou a uma lista de 32 símbolos, pode ser mais, mas foi o que a pesquisa delas encontrou, né? Mas é o padrão, que mais ocorrem nos sítios rupestres europeus, mas que pode ser muito útil em pesquisas relacionadas a sítios em outras partes do mundo, como no Brasil, especialmente em Santa Catarina. As inscrições encontradas em Florianópolis se encaixam nessa lista. É fácil encontrar, quase tudo que nós temos em Santa Catarina se encaixa nessa lista. De um jeito ou de outro, às vezes só com uma variaçãozinha, mas tudo se encaixa. Só uma questão, concordo com você, mas aí discordo daquele antropólogo, o Proust, que diz que não se repete no mundo os símbolos que tem em Santa Catarina. Pois é. É a visão dele. É a visão dele. Eu também concordo com o senhor e contesto ele. Isso é bastante universalizado nesse sentido, assim, não é totalmente diferente, não. Aqui, com essa lista, fica fácil provar isso. Com essa lista, sim. Então tem de tudo aí, né? Aí a gente pergunta, o que é escrita embrionária? Por exemplo, nós falamos das inscrições rupestres, que ainda não são a escrita como nós conhecemos, e entre a escrita que nós conhecemos e o que são inscrições rupestres, existe uma coisa chamada escrita embrionária, que são a pictografia e a ideografia, inicialmente, né? Que são dois sistemas, né? Então a pictografia é a forma de escrita pela qual ideias são transmitidas através de desenhos. Ela começa nesse sistema, com certeza. E isso é a base da escrita cuneiforme, por exemplo, e dos hieróglifos, quando a gente estuda, né? Consiste em desenhos utilizados para representar objetos ou coisas por si mesmos, comunicando algo simples, com o uso mínimo de sinais. Na pictografia, cada símbolo representa um conceito ou palavra sob a forma de desenho ou diagrama do objeto apresentado. Essa forma embrionária dela é uma das características das sociedades pré-históricas e não tecnológicas, com uma distinção para que o elemento representado não seja confundido com outro. E ideografia? Ideograma pode definir-se como um signo abstrato que significa conceitos e fenômenos. Mais complexo, portanto, né? Os ideogramas provêm dos antigos hieróglifos e são parte dos códigos funcionais atuais. Todos os sistemas ideográficos derivam de sistemas pictográficos, com representações estilizadas de conceitos abstratos. Eles exigem grande capacidade de memória, em função da grande quantidade de símbolos utilizados para representar as ideias. Os sistemas ideográficos foram substituídos pela escrita fonética ao longo do tempo. Por quê? Porque ficava, daqui a pouco, à medida que a humanidade ia evoluindo, impossível decorar tanto ideograma diferente. Eu não sei, mas acho que até a simplificação que se fez no chinês atualmente tem a ver com isso, né? Realmente minha linha de pesquisa é isso, porque a China não mudou para a fonética, ela continua ideológica. Sim. Então por isso é uma referência. Até porque uma coisa é a língua chinesa, ou as línguas, né, as variações, e outra é o símbolo, que não é necessário uma palavra. Descobriu mais 3 mil traduzidos, já mais traduzido é um desenho pré-histórico. Pois é. Então, eu acho que essa é uma fonte de conhecimento que a gente consegue acessar. Com certeza. Com o tempo foram diminuindo, né, no final, porque é mais fácil de decorar, né? Com certeza. Então, as escritas antigas,
que são muitas, né? A gente tem várias hipóteses para as escritas terem nascido no final da história, a partir desse processo todo. Tem 4 principais, que são a religiosa, que então a escrita nasceu porque os textos mais antigos são de caráter religioso no final. A política, que para com registro de conquistas bélicas, atos administrativos. A literária, para registrar a expressão emotiva e imaginativa. E a administrativa, que é de acordo com essa, então ela surgiu para resolver problemas burocráticos das sociedades, né? Produção agrícola, comércio, dívidas e tudo mais. Bom, aí que tenho ali, para quem quiser depois pode pegar um cartãozinho no final das palestras, pode acessar as 2 pesquisas de decifração que eu falei no início, né? Que foram feitas, a de Glozell e a da Bósnia. Como é que funciona essa decifração? Vou mostrar alguma coisinha para vocês aqui. Aqui um exemplo de algumas tabuletas de Glozell que foram analisadas. Agora vocês imaginem a dificuldade que é fazer a decifração de uma tabuleta. Peguem qualquer uma dessas, da esquerda ou da direita. Aonde começa a linha? Onde começa a palavra? Ela está de cabeça para baixo? Como é que você descobre isso? A escrita é da esquerda para a direita? Da direita para a esquerda? Bustrófidon? Bustrófidon é assim, ó. Ela vai serpenteando a linha. E aí, como é que se faz? Estatística foi a primeira coisa que foi usada. Muito difícil. Muito difícil. Aqui, material, um megálito encontrado em Visoko, próximo a Sarajevo, na Bósnia, contendo diversos símbolos da escrita chamada Proto-Visoko, para a qual então eu apresentei a proposta preliminar em 2008. Então ela se trata de uma escrita em língua indo-europeia. E ela tem sinais que lembram um pouco aquelas de Glozell, para quem tiver. Na realidade, gente, existe um time de pesquisadores nessa cidade de Visoko, que tem analisado os materiais que eles têm encontrado lá, são 80 e poucos pesquisadores, e o único pesquisador que está no time, está na lista oficial do time, que é da América do Sul, está aqui com vocês. Né? Por incrível que pareça, também foi o único pesquisador aceito sem ser formado. Eu fui reconhecido como paleolinguista de formação livre. Isso é um mérito, deve ter, né? Então, o caráter sagrado da comunicação, para fechar aqui, então. Na aurora da humanidade, gente, e a gente não sabe qual foi essa aurora, né? Tem muita discussão sobre isso. Provavelmente a comunicação tinha um viés mágico, sim, pelo assombro que causava o processo da comunicação. Provavelmente de sons animalescos o homem foi aperfeiçoando o processo até que culminasse nas línguas faladas hoje, né? Isso é um campo de estudo da neurociência e da psicolinguística. Então, o desenvolvimento da escrita daí já se deu no outro sentido. Os primeiros símbolos eram representações simplificadas de objetos físicos, visíveis, sol, lua, estrelas, água, plantas, animais e utensílios. Em seguida, a subjetividade e os ciclos passaram a ser representados. As estações, fertilidade, geração, gravidez, menstruação, sexualidade, sonhos, transcendentalidade, divindades e assim por diante. Em todos esses casos, a comunicação, a linguagem, a fala e a escrita sempre mantiveram seu caráter sagrado, representando um poder sobre o mundo externo e interno. Os antigos rituais nasceram nessa perspectiva, o xamanismo antigo, os rituais mágico-religiosos. Entender estes símbolos, sejam em escritas plenamente desenvolvidas, sejam em inscrições rupestres, é uma tarefa de pesquisa hercúlea e que deverá ser realizada por muitos pesquisadores ao redor do mundo, que era o que eu estava falando para vocês no início. Pois é, então, para encerrar aqui, quem quiser pode anotar os dados que tem aí, podem depois entrar em contato. E se vocês colocarem Paulo Steckel lá, entre aspas no Google, e colocarem a palavra decifração, ou escrita, ou linguística, ou eurolinguística, vocês vão encontrar o meu material. Ele, infelizmente, está a maior parte em inglês, mas existe um pouco dele em português, porque ele foi escrito em inglês. O fato é que, então, a partir desse momento, já tendo me mudado para a ilha há 2 anos quase, em que eu visitei tudo que eu pude aqui na ilha e conhecer onde tem inscrição rupestre, agora então inicia um trabalho um pouco cansativo, que é de juntar esse material e tecer uma hipótese que vale a pena. E obviamente assim que esse material estiver disponível, vocês vão ter acesso, com certeza. E é um trabalho que quanto mais gente quiser se envolver de alguma forma, melhor, porque a gente precisa de vários graus, vários níveis de conhecimento para que isso seja possível, né? O Adnei concorda comigo, por exemplo, ele que conhece a parte de arqueoastronomia, de repente tem outro que é especialista em geologia e assim vai, né? São coisas importantes para que a gente defina o ambiente histórico onde está aquela inscrição. Acho que isso é o mais importante. Então, era apresentar
um resumo para vocês disso, ok? Agradeço. Muito bem, espero que tenham gostado dessa palestra. Se vocês quiserem mais, quiserem saber mais sobre a tal escrita de gloselo ou glosélico, que eu também falo ali, eu fiz uma pesquisa e no ano de 2005 e 2006 eu mandei para eles material sobre essa minha decifração da escrita glosélica e eu vou deixar na descrição do nosso vídeo aqui o link de todos os arquivos em PDF que eu mandei para o Museu Francês de Gloselle e vocês podem baixar os documentos sobre a minha decifração da língua glosélica. Está tudo em inglês, gente, foi escrito diretamente em inglês. Eu não fiz em português esse material, então para quem lê em inglês vai ser mais fácil de entender. Vou mandar também um link sobre a escrita de Visoko, chamado Proto-Visoko, que foi uma pesquisa de uma escrita antiga da Bósnia, que eu fiz bem depois, e eu falei isso também na palestra que eu apresentei para vocês. Então vocês podem ter acesso também aí na descrição do vídeo. Mas eu queria, antes de encerrar, comentar 3 aspectos dessa pesquisa que eu apresentei em 2018 aí nessa palestra do IMA. Uma é em que nível está a pesquisa. Bom, eu falei ali que ainda estava em pesquisa e ainda estou, né? Eu já tenho digamos assim, um corpus, né, de todas as inscrições relevantes da ilha de Santa Catarina, que é onde fica a maior parte de Florianópolis, né? Para quem não sabe, Florianópolis tem 2 partes, é uma cidade dividida em 2 pedaços. Uma parte insular, que fica na chamada Ilha de Santa Catarina, e uma parte continental, que é um pedaço que fica no que se chama de estreito, que é um estreito, que é um acidente geográfico, né, que fica no continente. Então, Florianópolis não é só a ilha, gente. A ilha se chama Santa Catarina, só para vocês entenderem melhor. E eu já tenho esse corpus de pesquisa de todas as inscrições relevantes, de vários outros pesquisadores, e estou, assim, para fechar uma interpretação, digamos assim, obviamente provisória, já que estamos falando de pesquisa, né, sobre o que seriam essas inscrições. Mas aí, uma outra pergunta que me fazem muito, é sobre se isso tem origem extraterrestre. Bom, eu sei que o pessoal ligado ao IMA, o instituto que me convidou na época, tem uma tendência a achar que muitas dessas inscrições, não só em Florianópolis, mas em todo o litoral de Santa Catarina, desde lá de Laguna, do farol de Santa Marta em Laguna, até Itajaí, né, um pouco acima de Balneário Camboriú, seria de origem extraterrestre. Vou ser bem sincero com vocês, eu acho que isso não faz sentido, até porque, analisando esse material todo, ele tem um caráter muito embrionário, inclusive na parte da escrita. Claro que tem muitas vezes algumas pedras, né, que estão conectadas a esses lugares que são nitidamente megalitos, ou megálitos, como se diz, né? Isso faz sentido sim, mas não precisamos invocar uma tecnologia extraterrestre para esses megálitos. Com certeza não. Então, nisso eu discordo frontalmente do IMA, do seu principal pesquisador, que é o Adnir Ramos. Eu falo pela primeira vez claramente isso aqui num vídeo que nós discordamos, mas tudo bem, isso faz parte da pesquisa, essas discordâncias. Se nós tivéssemos que invocar alguma tecnologia extraterrestre, certamente seria para coisas muito mais elaboradas do que essas rochas com inscrições. Não que elas não sejam importantes, elas são. E aí vem a questão, o que significa tudo isso? Bom, previamente eu posso dizer para vocês, né, baseado no que eu falei no final dessa palestra, inclusive, que ela simplesmente fala das coisas do dia a dia desse grupo, dessa cultura que desenvolveu essa escrita. O que eu acho hoje, né, só desenvolvendo um pouco mais o trabalho da von Petzinger, de quem eu falei ali no final do vídeo, eu acho que existiu uma época da humanidade anterior à escrita formal, então talvez 5.000 antes de Cristo para trás, até antes disso, dali 10.000, 15.000, 20.000, um tipo de desenvolvimento da linguagem humana que começou a se mostrar na escrita de um modo muito simbólico. Então, eu acho que esses símbolos que eu apresentei ali, inclusive a von Petzinger fez uma espécie de pesquisa que mostra o que é mais comum em todas as inscrições rupestres do mundo e em cavernas. Aquilo representa um pouco da mente humana naquele momento, do que ela tendia a representar, que eram os elementos mais importantes do seu dia a dia, da agricultura, da zoologia do lugar,
dos fenômenos atmosféricos e astronômicos, da vida e da morte, tudo isso está representado nesses símbolos no final da história. Eu acho que não passa muito disso, não precisamos invocar tecnologia Atlante, extraterrestres e outras coisas que para mim são viagem na maionese, gente. Então, eu sei que às vezes sou criticado por não acreditar em teorias da conspiração, e eu digo para vocês, eu me orgulho disso. Porque o meu cérebro não foi achado no lixo, gente. Então eu deixo bem claro para vocês isso. Sou um pesquisador e vou continuar sendo. Então espero que vocês considerem isso. Assim que eu tiver um resultado mais definitivo dessa pesquisa sobre os significados com esse corpus, eu vou fazer um vídeo específico aqui também, apresentando claramente, né, esse material para vocês e o que eu encontrei no final da história. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, curtam o vídeo, se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo, compartilhem o canal. Aliás, eu agradeço os 5.000 inscritos, né, conquistados na semana passada. Vamos rumo aos 10.000 agora, gente. E na próxima semana eu trago alguma coisa muito interessante para vocês. Se vocês quiserem apoiar o nosso canal, tem várias formas além de curtir, compartilhar e tudo mais. Vocês podem se tornar membros apoiadores do canal, que isso é uma coisa muito importante, né? Tem o clube dos canais para isso, então dê uma olhadinha aí e vocês vão achar, o tornar membro vai dar os detalhes para vocês. Vocês também podem fazer um Pix. No final de cada vídeo e live aqui do canal tem um código de Pix, no qual vocês podem fazer um depósito imediato, né, para o canal, em qualquer valor, gente. Isso ajuda muito que a gente continue na pesquisa produzindo material importante para vocês. Vocês, inclusive, podem interferir nisso, basta vocês escreverem ou um e-mail ou nos comentários dos vídeos as sugestões para os próximos vídeos e lives, e nós temos sempre recebido muito material nesse sentido. Eu tenho uma lista de sugestões de vocês que aos poucos estão sendo colocadas no ar. Ok? Então na próxima semana então, eu retorno com alguma coisa bem interessante para vocês. Até lá então.